Para fins do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 5, considera-se: inciso 1, o controle da sociedade de propósito específico a propriedade resolúvel de ações ou cotas por seus financiadores e garantidores que atendam os requisitos do artigo 116 da Lei 6.404. Inciso 2. A administração temporária da sociedade de propósito específicos pelos financiadores e garantidores, quando sem a transferência da propriedade de ações ou cotas forem outorgados os seguintes poderes. Alínea A. Indicar os membros do Conselho de Administração a serem eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas nas sociedades regidas pela Lei 6.404, ou administradores a serem eleitos pelos cotistas nas demais sociedades. Alínea B. Indicar os membros do Conselho Fiscal a serem eleitos pelos acionistas ou cotistas controladores em Assembleia Geral. Alínea C. Exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou cotistas da concessionária que representem ou possam representar prejuízos aos fins previstos no caput deste artigo. Alínea D. Outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste artigo. Parágrafo 1º. A administração temporária autorizada pelo poder concedente não acarretará responsabilidade aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com o poder concedente ou empregados. Parágrafo 2º. O poder concedente disciplinará sob o prazo da administração temporária. Artigo 6º. A contraprestação da administração pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita por: inciso 1, ordem bancária; inciso 2, cessão de créditos não tributários; inciso 3, outorga de direitos em face da administração pública; inciso 4, outorga de direitos sobre bens públicos dominicais; inciso 5, outros meios admitidos em lei. Parágrafo 1º. O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável, vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato. Parágrafo 2º. O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis nos termos dos incisos 10 e 11 do caput do artigo 18 da Lei 8.987, desde que autorizado no edital de licitação, se contratos novos ou em lei específica, se contratos celebrados até 8 de agosto de 2012. Parágrafo 3º. O valor do aporte de recursos realizado nos termos do parágrafo 2º poderá ser excluído da determinação. Inciso 1. Do lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. Inciso 2. Da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS. Inciso 3. Da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CPRB, devida pelas empresas referidas nos artigos 7 e 8 da Lei 12.546, a partir de 1º de janeiro de 2015. Parágrafo 4º. Até 31 de dezembro de 2013, para os optantes, conforme o artigo 75 da Lei 12.973, e até 31 de dezembro de 2014, para os não optantes, a parcela excluída nos termos
do parágrafo 3º deverá ser computada na determinação do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo do CSLL e da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na proporção em que o custo para a realização de obras e aquisição de bens a que se refere o parágrafo 2º deste artigo for realizado, inclusive mediante depreciação ou extinção da concessão, nos termos do artigo 35 da Lei 8.987. Parágrafo 5. Por ocasião da extinção do contrato, o parceiro privado não receberá indenização pelas parcelas de investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizadas ou depreciadas, quando tais investimentos houverem sido realizados com valores provenientes do aporte de recursos de que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 6º. A partir de 1º de janeiro de 2014, para os optantes conforme o artigo 75 da Lei 12.973 e de 1º de janeiro de 2015, para os não optantes, a parcela excluída nos termos do parágrafo 3º deverá ser computada na determinação do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo do CSLL e da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e para o COFINS, em cada período de apuração durante o prazo restante do contrato, considerado a partir do início da prestação dos serviços públicos. Parágrafo 7º. No caso do parágrafo 6º, o valor a ser adicionado em cada período de apuração deve ser o valor da parcela excluída dividida pela quantidade de períodos de apuração contidos no prazo restante do contrato. Parágrafo 8. Para os contratos de concessão em que a concessionária já tenha iniciado a prestação dos serviços públicos, nas datas referidas no parágrafo 6º, as adições subsequentes serão realizadas em cada período de apuração durante o prazo restante do contrato, considerando o saldo remanescente ainda não adicionado. Parágrafo 9. A parcela excluída nos termos do inciso 3 do parágrafo 3º deverá ser computada na determinação da base de cálculo da contribuição previdenciária, de que trata o inciso 3º do parágrafo 3º, em cada período de apuração durante o prazo restante previsto no contrato para construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura que será utilizada na prestação de serviços públicos. Parágrafo 10. No caso do parágrafo 9, o valor a ser adicionado em cada período de apuração deve ser o valor da parcela excluída dividida pela quantidade de períodos de apuração contidos no prazo restante previsto no contrato para construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura que será utilizada na prestação de serviços públicos. Parágrafo 11. Ocorrendo a extinção da concessão, antes do advento do termo contratual, o saldo da parcela excluída, nos termos do parágrafo 3º, ainda não adicionado, deverá ser computado na determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, da base de cálculo do CSLL e da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e da contribuição previdenciária de que trata o inciso 3º do parágrafo 3º, no período de apuração da extinção. Parágrafo 12. Aplicam-se às receitas auferidas pelo parceiro privado, nos termos do parágrafo 6º, o regime de apuração e as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
aplicáveis às suas receitas decorrentes da prestação dos serviços públicos.